Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, nobre vereadora, Luizinho, né, presidente do Centro Comunitário do Vice King. Falando nisso, Luizinho, eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez me falaram, e como alguns me chamam de professor aqui, né, uma vez eu perguntei, por que Vice King? King, para mim, é rei, né? Então, vice-rei. Mas a pessoa disse, não, King em inglês, né? Seria vice-rei. Aí alguém me disse, o vice-king é de Vicente Kingerski. Procede? Então, tá. Então, isso eu queria ter certeza disso, porque me disseram há muito tempo atrás isso, então eu não podia perder a oportunidade de trazer algum conhecimento novo aos nobres vereadores. Eu quero aproveitar o momento e, como se diz, um pouco da raiva que a gente está pelo fato de termos ido em São Miguel ontem, mas eu também quero pedir desculpa de não ter cumprimentado as pessoas que estão aqui, né? Nosso Major Sassinski, o amigo Sérgio, né? O Litieri, Companhia Limitada, os amigos, a imprensa, nossos colaboradores. E ontem nós fomos a São Miguel, no lançamento dos eventos para o centenário. Estavam também presentes os vereadores Jacir Bart, Gildo Macelai e Paulo Kowalski. E todo o staff da prefeitura, e que me chamou a atenção, com toda aquela chuva, a participação da comunidade. Eu acredito que devia ter umas 100 pessoas lá, com todo aquele tempo. Mas o caminho para chegar até lá é difícil, é um perigo. Para quem tem um carro maior, ainda vai tranquilo, mas com um carro pequeno é bem fácil de deixar ali o motor do carro, ali, se não tiver uma proteção boa. Sérgio, nós que somos daquelas bandas de lá, né, Sérgio, não é fácil. Mas, enfim, o que me chamou a atenção, a organização, está tudo muito bem encaminhado e a vontade da comunidade de fazer um centenário muito bonito. Mas, pensando nisso, o que é que nós podemos fazer? Nós falamos toda semana aqui. Nós falamos toda semana. É o DENIT, é o DEINFRA, é o governador que ainda não esquentou a cadeira, o presidente da República que ainda não esquentou a cadeira. Mas eu acho que nós temos que começar a mexer com aqueles que pegaram o voto aqui. Então, o que eu gostaria de fazer, senhor presidente? De mandar fazer um requerimento para que seja encaminhado um ofício. Eu vou dar, por exemplo, o meu deputado federal, Celso Maldani, que seja encaminhado um ofício a ele, para que ele convoque o diretor do DENIT de Mafra para que venha aqui nessa casa se explicar. DENIT em Mafra que venha aqui se explicar. E do DEINFRA, através do meu deputado lá, que eu votei, que é o Moacir Sopelsa, ele que encaminha o requerimento lá da Assembleia Legislativa para que venha o diretor do DEINFRA até essa casa se explicar sobre a rua, sobre a BR 135 que vai a São Miguel e a de Santa Cruz do Timbó. Por que eu falo do DENIT? Porque, se não me engano, vocês que são da legislatura anterior, havia um trabalho, eu vi os vereadores falando, sobre a questão do alargamento da BR-280, que até agora não aconteceu, que tinham recursos, que ela devia ser, ela foi federalizada e que seria colocado dentro das normas, e até agora nada. Cadê o dinheiro que estava ali? Entende? Então, o vereador Marcelo, o senhor está rindo, mas cadê o dinheiro que estava ali? Certo? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é começar a convocar esses diretores através dos nossos deputados, porque nós não podemos, como vereador, convocar um diretor do Estado, e nem como vereador convocar um diretor federal. Isso é incumbência da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Então, é através deles que nós temos que começar a convocar, porque ficar batendo, brigando daqui, eles nem sabem. Agora, se eles vierem aqui, se forem convocados, não solicitados nem convidados, convocados para virem até aqui, daí eu solicito, inclusive, lembrar de colocar nesse ofício para que os deputados também estejam presentes e possam acompanhar, e para que sejam sabatinados por esta Casa de Lei. Então, outra coisa, inclusive nós tivemos juntos, ano passado,
no DENIT, conversando com o presidente, e eu pena que eu não tenho a imagem aqui, mas eu vou trazer essa imagem e vou colocar no Data Show, numa próxima oportunidade, porque dizem que eu falo muito, porque eu ocupo muito a tribuna, falo meus 15 minutos, meus 5 minutos, mas eu acho que nós temos que... Mas, como diz o Pascoalinho, é lei, eu posso falar, eu acho que nós temos que colocar a realidade para a nossa população. E eu quero mostrar uma foto que eu tenho guardada, que está no meu arquivo, e que mostra o final de Santa Catarina. Perfeitamente o final de Santa Catarina está em Porto União. Porque a BR-280, ela vem e acaba em Porto União. E está em letra, a BR-280 está pintada em vermelho, mas ela termina ali no batalhão conforme está e não liga mais nada. Não tem ligação nenhuma com mais nada. Quer dizer, então, Santa Catarina não começa ali, porque não chega na divisa do Paraná. Chega só até mais à frente e acaba ali. Eu vou trazer essa imagem para os senhores verem, me ajudem a me lembrar, para vocês terem uma ideia. Quando eu briguei, na época estava junto o vereador Christian, e não sei quem, acho que o vereador Nelor estava junto, e eu acabei até tendo um pouco de embate com o presidente do DENIT, porque ele disse, agora que eu entendo por que todo mundo diz que Porto União é o fim. Está aqui, ó, o DENIT está a prova aqui, está no mapa de vocês. Ele não gostou muito, mas que é verdade, tem que ser dito. Então, eu acho que essa foto a gente tem que torná-la pública, né, para que aquilo que os senhores a vida inteira disseram aqui dentro, que aqui não é o final, e sim o começo, se torne uma realidade. E que realmente seja o começo, mas para ter um começo, tem que ligar alguma coisa. Aqui nós não ligamos a nada, e dali para frente liga. Então, quer dizer, então acaba aqui. Então, vamos ver se... Vamos mudar essa realidade. E quando eu falo de convidar o presidente, o diretor do DENIT ali de Mafra, que agora não me lembro o nome, mas deixa eu ver uma coisa aqui. O DEINFRA é o Carlos Hassler, e do DENIT é o Ronaldo Carione Barbosa. Obrigado por ter me arrumado os nomes lá, né, Juliano. Então, oi? Achei que o vereador Cristo tinha falado alguma coisa, mas, enfim, então, convocar essas pessoas para que venham aqui através dos nossos deputados, né? E quando eu falo do DENIT, eu também quero lembrar que foi discutido muito, conversado muito sobre o trevo da área industrial. Cadê o trevo? Entende? Então, é uma batalha. Aquilo lá, e agora, se eu não me engano, termina o contrato, né? Com a empresa que está cuidando da 280, desse trecho daqui a Canoinhas. Então, se não me engano, termina o contrato. Depois que terminou o contrato, se tiver algum dinheiro, alguma verba sobrando, nós vamos perguntar de novo, cadê o dinheiro que estava aqui? Pela ordem, rapidinho, o vereador Marcelai, rapidinho, para que a gente não demore muito. Viu, Hélio? Na verdade, a 280 termina aqui, mas continua lá no trevo do Horizonte, lá em cima, ela começa novamente e passa por Palmas e Pato Branco, lá é 280. Eu só não entendo por que ela parou aqui, né? Mas quando ela pega a 153 aí, eu não sei o porquê, mas enfim, ela continua lá. De repente nós temos que esticar a Porto União até lá, né? Daí fica bacana. Mas eu já passo a palavra para o vereador Sandro. Mas aí que eu queria chegar. Veja bem, foi feito na época um projeto, e cadê o projeto que estava aqui? Foi o projeto que ligaria, porque dizia-se que não podia fazer o contorno de desenvolvimento do município, que seria uma rota estruturante, seria um desafogo, mas sim uma área que a gente pudesse direcionar um novo desenvolvimento para o município. Cadê o projeto que estava aqui? Alguém guardou, mas ninguém sabe aonde. Então, porque esse projeto foi feito. Tenho certeza que esse projeto existe, o vereador Sandro pode falar bem sobre isso. Então, o que acontece? Dizia-se que não podia fazer esse contorno porque a rodovia era estadual, então não pode ligar uma rodovia estadual a uma rodovia federal. Aí nós temos que não só falar mal daqueles que antecederam a atual gestão, porque foram pessoas idôneas e trabalharam muito por esse município, e pouco foi divulgado quando, na época, foi conseguido federalizar essa nossa estrada, que não estava diferente da 135 e da de Santa Cruz. E isso ninguém lembra, mas foi uma batalha na época do vice-prefeito, do prefeito, sei lá quem foi na época, acho que foi Salvati, e não sei qual os deputados, que acho que era Cobalcini e o Mauro, o Mauro Mariani. Então,
Hoje nós temos uma rodovia em bom estado, né? Então agora nós podemos exigir e cobrar aquele projeto que foi executado para ligar uma federal até outra federal. Porque a 280, ela começa aqui em Portunhão, ela para na 116, volta lá em São Bento do Sul e desce até São Francisco. E aqui ela começa em Palmas e vai até na BR-277, lá em Capitão Leone das Marques. Certo? Então, esse é o trajeto da 280. Porque talvez, como vocês me chamam de professor, eu vou dizer uma coisa, talvez alguns não saibam. Toda rodovia que vai de norte a sul, ela começa com o número 1. Toda rodovia que vai de leste a oeste, ela começa com o número 2. Agora, talvez eu possa trocar entre o 3 e o 4, que seriam de nordeste a sudoeste, se eu não me engano, começa com o 3. E do sudoeste a sudeste, número 4. Talvez eu esteja invertendo. E as que começam com o 0, saem de Brasília, certo? Sai do centro, sai da capital nacional. Eu sei que muita gente não sabe disso, até eu quando soube disso, porque quando você está perdido, você procura... Pô, se eu estou numa BR que começa com o número 1, eu sei que eu estou indo do norte a sul. Então, eu já não me perco mais, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, agora nós podemos cobrar a 280. Vereador Sandro. Obrigado, vereador Hélio, pela parte. Quero começar, como diz o nosso professor, e pelo início. Primeiro, a questão do secretário. Secretário de Infra, e quero falar também do secretário da Agricultura do Estado. Não sei se alguém conhece, mas eu tive o desprazer de conhecer um deles pessoalmente, no evento que tive com o vereador Luiz Alberto Pasqualin e com o prefeito Liseu em Campos Novos. O secretário não conhece a região, que dirá o Estado. É um cidadão de Curitiba, que foi nomeado por esse governo que lá está. Na fala dele, ele chegou a errar a região que estava. Uma hora ele falou que estava no sul. Então, infelizmente, nós estamos à mercê desses cidadãos que não conhecem nosso Estado, que dirá nossa região. Secretário de Infraestrutura. Conversei hoje com 2 engenheiros do DEINFRA, um é do Bicanarim, que é um conhecido do DEINFRA, de muitos anos de carreira. Ele faz... Tudo passa pela mão dele lá dentro, vereador Hélio e vereadores e senhores presentes. Tudo passa pela mão dele. Ele não conseguiu conversar com o secretário de Estado ainda. Ele não conhece. Então, se imagine a parafernália que não está no Estado. E hoje também conversei com 3 deputados, cobrando essas questões, porque eu conheço os 3 e são meus amigos, e eu liguei cobrando, para ver alguma coisa, principalmente na 135, que é o nosso maior problema. Eles me falaram que não conseguiram falar ainda com nenhum secretário, muito menos com o governador. 2 disse que não conhece pessoalmente o governador. 2 deputados. Então, isso é triste, é lamentável. Eu acho que eu falei isso na última sessão do ano passado. O baile terminou, a festa acabou. Dia 1º de janeiro temos que administrar o Estado. Então, tem que ter administração. O povo escolheu o que está lá, agora ele tem que tocar. Não tem desculpa que não sabia que ia ser governador. Se você não quer ser governador, você não pode se candidatar. Se você não quer ser prefeito, você não se candidate. Não quer ser vereador, não se candidate. Porque quem se candidata, obviamente, que quer ganhar. Nunca vi a pessoa se candidatar e dizer que não se candidatou por se candidatar. Isso não existe. Nós tínhamos aí 2 nomes que estavam despontando, um aqui da nossa região, o povo escolheu que não era para ser, e agora se elege um governador que conhecia no máximo 15 municípios do Estado e que não consegue administrar porque não tem gente para isso. E não conversa com os outros partidos para que consiga administrar o Estado. Minha preocupação é muito grande. A nossa região já não vinha bem e agora realmente está abandonada. Conversei com o empreiteiro da 135 que pegou aquela obra. Ele me disse que nem atendem para falar em pagar os valores que devem. Como que a pessoa vai tocar uma obra sem receber? Eu nunca vi alguém trabalhar e não receber. Isso é a palavra deles, eu não posso provar e nem assinar embaixo. Foi o que ele me disse. Então, essa preocupação é muito grande. Com relação ao DENIT, senhor vereador,
No projeto dizia que todos os lugares, os trechos, dizia, não diz, que tivesse subidas grande, teria a terceira faixa, de Canoinhas a Porto União. Me diga onde que tem uma terceira faixa. Aliás, não temos nem acostamento na 280. A luta da 280 do Mauro Mariani foi incansável para que federalizasse, porque ele sabia que o governo estadual não teria verba nem competência para arrumar essa obra, que não era igual a 135, vereador Hélio, era muito pior, e nós sabemos disso, quem conhece, quem trafegou ali sabe disso. Então, realmente é lamentável. E eu conversei também a semana retrasada com o deputado Giacobo, e ele me garantiu nessas palavras, que aquele trajeto, aquele projeto, Cristian, que nós corremos todos aqui atrás, na época que o Cobalcini era o secretário de infraestrutura, para tentar ajudar, junto com o Mauro Mariani, que é deputado federal, passar aqui por Porto União, entrando no 8, foi feito um pré-projeto, foi feito um projeto, aquele foi para o lixo. Existe outro projeto já aprovado, que vai pelo Paraná e vai sair na 476. Vamos fazer outra ponte ali no Iguaçu e vai sair ali. Esse é o projeto que vai acontecer. Esqueçam. Não vai passar aqui para a nossa região. Não sei se está faltando força política nossa. Acredito que não tanto seja isso. Ela vai passar ali por trás da área industrial, vai pegar aquelas lavouras no plano, vai ser feita uma ponte e acabou-se e não se fala mais nisso. Mas se pelo menos esse contorno sair, já não está tudo perdido. Mas a nossa esperança de crescer a nossa região, saindo ali pelo 8, saindo lá em cima em Santa Maria, pode esquecer. Isso não são palavras minhas, são palavras de um deputado que é muito conhecido nesse ramo de infraestrutura, lá em Brasília, que sempre liderou, e eles, numa conjuntura, junto com os políticos de Nona Vitória, que tem um pessoal lá muito forte politicamente, na época tinha, eles manobraram e fizeram, e nós vamos ter que bater palma. Não vamos poder ficar com o picolé, mas o palito nós vamos levar o picolé. Então, esse que é o problema, vereador Hélio. Nós não conseguimos eleger um deputado da nossa região, daqui de Porto União, principalmente, e não vamos conseguir tão fácil, porque Canoinhas nunca vai aceitar fazer acordo conosco. Então, nós temos que, quem sabe, na outra eleição, para ter um estadual, fazer um acordo com o caçador, quem sabe lançar um de lá federal e um daqui estadual, para que a região tenha um deputado. Seria uma hipocrisia imaginar que Porto União sozinho vai eleger um deputado. Por nenhum pé isso não vai acontecer. Isso é bobagem. Mas Canoinhas sempre pensou no umbigo deles. Nunca vamos ajudar e nós sempre votamos naqueles cidadãos de lá. Então tem que inverter o jogo. Vereador Hélio, seria isso. Obrigado pela parte. Um pouco demorado, mas obrigado pela... vereador Christian. Eu sinceramente confesso que o meu fígado está doendo. Eu já não tenho mais paciência para insistir nesses assuntos diante de tanto descaso, insatisfação, mentira, em cima de mentira. Nós sabemos, vereador Hélio Weber, que lá em meados de 2014, antes de federalizar, durante o processo de federalização da BR-280, a condição que o DENIT impôs do governo do Estado foi o projeto executivo da obra, que foi aplicado em partes. A primeira fase, pelo menos a rodovia foi colocada em segurança, que é o nosso trecho de Canoinhas, a estrada está boa, mas ainda está no padrão estadual. A questão de alagamento, a questão de pista, de rolamento, a questão de acostamento, e a parte que não tem, né? E a parte de terceiras faixas, enfim, o projeto não foi aplicado, não foi executado. Foi feito, à época, um estudo desse contorno. Ainda hoje, eu estava mexendo uns documentos, eu vou lhe trazer, vereador, o CD do projeto da 280. Ele contemplava esse contorno, esse estudo pelo quilômetro 8, que o vereador Santos referiu. Se essa decisão foi tomada, eu não lembro de ter sido consultado
e não lembro, porque isso foi na gestão passada, não me lembro do prefeito municipal, dos vereadores terem sido convidados para algum tipo de reunião com lideranças políticas do sul do Paraná para uma decisão tão importante. Se fizeram, fizeram por conta própria. Para mim, é uma surpresa. Se fizeram reunião com deputado federal, deputado estadual, lideranças políticas de Nova Vitória, da região sul, fizeram a portas fechadas e não nos convidaram. Eu, pelo menos, não fui convidado, porque eu seria contra. Eu sou contra essa forma que fizeram. Porque nós estamos insistindo naquela região, nós estamos insistindo que o trânsito está caótico no bairro São Pedro, por onde passa, esse espaço que não é de ninguém, mas é do município. A 280 termina ali no batalhão, mas até lá na divisa do Teresca, é o município que cuida daquilo ali. E não é fácil, já foi muito dinheiro ali. Porque caminhões e caminhões e caminhões e caminhões acima do peso naquela região do bairro São Pedro. Quantos recapes asfálticos já foram realizados ali na Avenida da João Pessoa, subindo ao Glória, ali naquela subida? A Francisco Forte, meu Deus, não se fala, que é um problema que sobra para o município. Vereador Hélio Weber, Vossa Excelência vai deliberar, vai pedir aos deputados essa vinda do secretário de Estado. Eu já tive um episódio triste com isso. Triste. E vou aqui lhe falar. Na época, a gente estava licenciado aqui dessa Câmara, mas atuando fortemente na condição de secretário de Desenvolvimento. Nós pedimos, à época, que o DENIT viesse. Fizeram uma audiência pública que foi pedida e deliberada aqui da Câmara, lá no distrito de São Miguel da Serra, e fizeram a apresentação de um projeto faraônico da rodovia, em 3D, muito bonito, do que seria feito, corte da curva do tomate, enfim, e tal, 50 milhões... Está lá, está aí, não precisa nem falar. Eu acompanho aqui nas redes sociais, sigo no Instagram o governador, vejo aqui. O governo autoriza 4 milhões para agilizar obras do acesso ao sul da ilha, no aeroporto Cílio Luz. O governo autoriza descentralização de 30 milhões para a recuperação das pontes, do acesso a Florianópolis. Celesc, isso do Instagram do governador, que é lá de Criciúma, de Tubarão, sua base eleitoral é ali. Ali talvez ele conheça. Celesc investe 100 milhões no sul do estado. Então, sinceramente, o tempo vai dizer, né? Claro que nós não podemos nos entregar também, vereador. Acho que é justa a sua reivindicação. Se eles vierem aqui, vão ter que encarar o povo lá de São Miguel da Serra de novo, mas não vai ser fácil, vereador Júlio. Vão correr um risco gigante. O povo não aguenta mais, Major Sacinski. Está desacreditado. Nós estamos desacreditados. Imagina o povo, está revoltado com isso aí. Então, nós vamos ter que ter muita cautela, muito cuidado, num ano de centenário lá naquele distrito. Muito cuidado, porque... a gente não responde pelos atos das pessoas. O povo está irritadíssimo. Olha, se Vossa Excelência veio de lá ontem, se estressou naquela buraqueira, com chuva. O vereador Gil estava conversando comigo aqui. Imagine quem faz aquilo lá todo dia. Pessoal que tem o transporte de alimento, de carne, de frango, lá tem muito parte de suinocultura forte, peixe. Então, vereador, vai ser árdua essa batalha. Mas Vossa Excelência faz jus ao pedido, até porque é representante daquela comunidade, e aquilo que for importante no seu entendimento, nós vamos, por certo, aprovar e vamos levantar essa bandeira para mostrar a ineficácia, a ineficiência que é o governo do Estado de Santa Catarina. Bem, eu agradeço as partes, mas é assim, como a gente sabe que os secretários, o governador, os ministros, enfim, eles não conhecem as nossas cidades e a nossa região, então nós temos que nos manifestar. Porque os outros que conheciam, né, era uma situação. Agora, esses aqui não conhecem, nós ficar quietos é pior. Entende? Aí, aquele velho ditado, quem não chora não mama, quem não reclama... Né, então, eu não vejo outra saída. Nós temos esse microfone para poder reclamar. Aonde mais que nós vamos reclamar? Se não é por aqui. Certo? Sair dando tiro, como o vereador Mastraiva, não dá. Não dá, não tem jeito. Então, o que acontece? Nós temos que usar esse microfone
para poder reclamar e dizer qual o anseio da nossa sociedade. Não tem outro jeito. Às vezes eu não gosto de vir aqui na tribuna porque eu já estou... Alguns pensam que eu estou ficando um reclamão. Reclamando isso, reclamando aquilo. Eu nunca fui de reclamar. Eu sempre fui de criar projetos, ideias. Mas hoje eu me vejo numa situação bastante difícil. Algumas pessoas sabem no trabalho que nós temos. Agora, como é que nós vamos chamar as pessoas para a nossa cidade, para vir visitar Porto União, União da Vitória e região, se as pessoas não têm coragem de vir para cá por causa dos nossos acessos? Nós temos uma associação, que é a Tema de União da Vitória, que está desenvolvendo um projeto já bem interessante para a melhoria dos nossos ambientes, hotéis, restaurantes. Daqui a pouco, para quê? Por quê? E para quem? Então, eu não vejo outro caminho, nós começamos a brigar mesmo, vamos começar a bater, começar a reclamar. Vereador Christian, às vezes nós temos que concitar com que a comunidade, chamar a sociedade para que ela venha junto. Não tem um velho ditado que todo mundo diz que o político tem medo do povo? Então que seja dessa forma. Se o político tem medo do povo, tem que ser dessa forma. Não precisamos dar tiro, mas eu acho que temos que nos manifestar. Nós temos que mostrar que nós precisamos do reconhecimento. Tem uma história que eu vi num livro, como eu gosto de ler muito, inclusive num dia lá eu fui com o vereador Neylor à Secretaria de Educação, enquanto ele estava conversando, eu peguei um livro na Secretaria de Educação e, coincidentemente, como eu vi que tratava alguns dados de história, mostrava que o Planalto Norte foi a região que sustentou o estado de Santa Catarina na época de crise, na época que tiveram dificuldades, eu não me lembro quais os produtos, e que foi a erva mate da nossa região que sustentou a economia do estado de Santa Catarina. Ué, mas se nós já fomos importantes e agora não somos mais? Quando era União da Vitória, apenas União da Vitória era a terceira cidade, o terceiro município em reconhecimento, em população, não me recordo na questão da economia, também, está falando os nobres repórteres, do estado do Paraná. Então, nós fomos importantes? Não, nós somos importantes. Nós não temos que parar com essa coisa de coitadinho. Se houve uma divisão um dia, vamos fazer dessa divisão um marco diferente, vamos fazer disso, não vamos dizer que o trilho divide os nossos municípios, o trilho une os nossos municípios. E que quando nós falamos que nós temos um túnel que está aqui na divisa dos Filhos, eu fui lá no Rio Grande do Sul, quando o meu professor lá sim, o doutor Pedro Henrique Bertolucci, ele disse assim, vocês têm um túnel interestadual, eu já falei isso nessa casa. Quer dizer, primeira coisa, nós temos que nos dar valor. Nós temos que reconhecer o quanto nós somos importantes. Porque se nós ficarmos só de chororô, não vamos a lugar nenhum. E nós estamos trabalhando num projeto e que depende do acesso da nossa região, nem das nossas cidades. Obrigado, senhores vereadores, era isso.